Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Parece que está dando um eco aqui, Davi. Quem tem a sua Bíblia, abra por favor. Apocalipse 19, 1. Apocalipse 19, verso 1. Glória a Deus. Hoje é ceia do Senhor. Tá ok, obrigado. Essa maioria é demais. Esprega, canta. Só não toca a bateria, irmão. Por enquanto, né, Mauri? Molhar a garganta aqui, porque depois que eu vi a Mauri rateando o carburador, irmão. O Mauri passou prova. Quem não estava no início do culto aqui, irmão, eu falei com a Jéssica, com a Adriana aqui, o Mauri, vamos orar. Falei, meu Deus. Apocalipse 19, 1. Glória a Deus. Irmãos, enquanto você encontra em Apocalipse, que está no último livro da Bíblia, ontem nós tivemos o bazar de 10 às 4. O maior movimento foi de manhã, né? E graças a Deus vendemos, eu acredito que vendemos bem, né? Porque os valores do que vendemos era geralmente R$2, R$3, né? Então sobrou muita coisa, mas vendemos também muita coisa. E foi benção, né? Fomos abençoados e abençoamos. Amém? Sábado agora, se tudo der certo, em nome de Jesus, nós pretendemos fazer um caldo quentinho, gostoso, levar para os moradores de rua, distribuir parte dessa roupa que sobrou e mais cobertores. Se você tiver um cobertor lá que não usa, está jogado lá, uma roupa de cobrir, aí não precisa ser novo não, viu, irmãos? Você sabe que morador de rua, né? Não sei se quantos estão sabendo, hoje o Christian me falou que sexta-feira morreu um morador de rua. Tá sabendo? É em Belo Horizonte. Morreu sexta-feira devido ao frio. Então, se nós podemos agasalhar alguém, vamos fazer, né? Então, sábado nós vamos fazer um caldo quentinho, sair distribuir essas roupas e cobertor. Aí nós vamos lá no centro, eu vou essa semana lá, parece que tem uma loja lá no centro que vende cobertor baratinho, né? Não sei se é R$10, 15, é mais ou menos assim. Aí comprar lá alguns cobertores para a gente distribuir. Se você tiver, a gente junta tudo e vai ser benção. Nós estamos pretendendo fazer isso aí daqui umas 8 horas. Nós estamos programando aqui, a maioria do pessoal é homem, né? Eu fazer isso com minha família, mas se quiser ir mulher também pode ir, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Eu não sei se muita gente também, é perigoso até espantar o povo, né? Você chega assim, 30 pessoas, aí todo mundo coloca a mão na parede, pensa que, né? Então não assusta o povo. Mas ore, mesmo que você não vá, ore por nós, se você puder contribuir com alguma coisa. Traz na quinta-feira, no culto de quinta, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 19, 1, diz assim: depois dessas coisas ouvi o céu, como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Pois foi-lhe dado, versículo 8, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Só até aí, pode deixar a sua Bíblia aberta. Senhor, fala conosco nessa noite. No nome de Jesus, Espírito Santo, me ajuda a pregar a tua palavra. Eu repreendo todo espírito contrário em nome de Jesus. E declaro, Senhor, que somente aquilo que o Senhor tem para nós é o que vamos ouvir e experimentar. Senhor, me ajuda a falar somente o que o Senhor quer que eu fale. E não me deixe falar o que eu não devo falar. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre características da noiva de Cristo. Eu não sei se você sabe, a igreja do Senhor é a noiva de Cristo, amém? E o versículo 7 fala: alegremo-nos, exultemos-nos, demos-lhe glória, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro. O que é isso? É o casamento da igreja, da noiva com o Cordeiro, Cristo. O capítulo 19 todo fala do momento em que a igreja vai chegar no céu. E quando chegar no céu vai acontecer o casamento da igreja, a noiva com o Cordeiro, que é Jesus, amém? Então nós, você pode repetir assim, fala: nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, amém. João 3:27 diz assim, João Batista falando, não precisa abrir. Projeta no telão para nós, por favor. João falou assim: o homem não pode receber coisa nenhuma se do céu lhe não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. João Batista falando: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente. E o que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, quando questionado quem ele era, fala assim: eu não sou noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Por que ele usou essa expressão? Porque no casamento judaico, irmãos, quando chega o momento do casamento, me falhou a memória qual o tempo, a noiva se separa do noivo por um tempo. Quem que faz o contato entre um e outro? O amigo de confiança do noivo. Ele leva a informação: o noivo mandou essas joias, o noivo mandou esse buquê, o noivo mandou esse presente. Você entende? Ele leva, por isso que João: eu não sou noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Ou seja, eu sou alguém que traz o recado do noivo para a igreja, a noiva. E eu sou alguém que leva o recado da noiva para o noivo. Alguém que está intercedendo de um para com o outro. Mas eu não sou noivo, eu não sou Cristo. Aí ele finaliza dizendo no 30: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, a palavra tem muitos versículos, não dá tempo de falar agora, que mostra, que prova que a igreja é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E eu queria falar sobre características da noiva de Cristo. Primeira característica que eu gostaria de abordar nessa noite: toda noiva, ela tem uma aliança com o seu noivo, amém? Tem uma aliança. E se você pesquisar desde os tempos antigos, inclusive o casamento judaico, seja no Ocidente, no Oriente, usava-se um anel, uma joia. E como é de costume até hoje, né, que isso não vem de agora, tem muita coisa que nós vivemos hoje, é desde a antiguidade. A aliança vem com nome, por exemplo, a minha aliança tem o nome da Milane, e no nome da aliança, e na Milane, na aliança dela, tem o meu nome. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma aliança um com o outro. A aliança naquele tempo, o noivo dava com o nome dele. Estava dizendo para a noiva: agora você é minha e eu sou seu.
nós estamos aliançados um com o outro. Então, a primeira característica da noiva de Cristo com seu noivo, que é Jesus, é aliança. Nós precisamos preservar esta aliança. E na Bíblia, irmão, tem 8 tipos de aliança. 8. Quantas alianças? 8. Isso nos mostra o quê? Que Deus é um Deus de aliança. Não vou ler para nós ganharmos tempo, mas a primeira aliança é edêmica. É de Gênesis 1, 28 ao 30, 2, 15 ao 17. Não precisa abrir, que é muita coisa. É quando Deus faz aliança com Adão e Eva no jardim do Éden. Segunda aliança adâmica, quando Deus faz uma aliança com Adão. Terceira aliança noaica, o nome já diz tudo, é com Noé. Terceira aliança abraâmica. Aí tem as referências aqui, mas não vou falar para nós ganharmos tempo. A aliança de Deus com Abraão. Aliança mosaica, aliança de Deus com Moisés. Aliança davídica, é a aliança de Deus com Davi. Aliança da terra de Israel. Deuteronômio 30, 10, 30 do 1 ao 10. E a nova aliança foi Jeremias 31, do 31 ao 37. Por que eu estou falando isso aqui? Nos mostra biblicamente falando que desde o início Deus de aliança. Isso nos informa também que toda noiva, toda pessoa que faz parte da noiva de Cristo, ela tem que ter uma aliança com Deus. E como é que eu sei, pastor, que eu faço parte da noiva de Cristo? Tem que ser da igreja A, B ou C? Não, porque a noiva de Cristo é tirada de todas as igrejas. Pensa em todas as igrejas que há na face da terra. Todas. Um pouco de cada uma é tirada. Junta um todo. Ali forma-se a igreja de Cristo. E aí alguém já disse, acredito que isso vai ser uma verdade, pessoas que muitas vezes estão na igreja, que a gente bate o olho e fala assim, é salvo. E pessoas que a gente bate o olho e fala assim, esse não é, essa não é. Chegar na eternidade nós vamos ter surpresa. Quem a gente achava que era, não é. E quem a gente não acha que é, é. O que isso quer dizer, pastor? Que quem conhece a noiva de verdade é só o noivo. Só o noivo. Nós, seres humanos, não conseguimos olhar para alguém e discernir. Nós podemos até tentar, mas não conseguimos. Porque o nosso olhar é limitado, só olhamos o estereótipo. Mas Jesus olha dentro de nós e nos vê como nós somos. Porque muitas vezes alguém está na igreja todo lindinho e bonito por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. Mas por dentro é hipocrisia em pessoa. E aquela pessoa que às vezes fala assim, isso aqui vive uma vida avacalhada. Aí só que por dentro Jesus fala assim, tem coração quebrantado. Quando entra na minha presença 10 minutos, mas parece 1 hora, porque ele se entrega, ela se derrama. Então não tem homem, não tem como homem discernir. Não está legal ainda não, viu? Vocês conseguirem fazer uma coisa aí, está dando não sei se é microfonia, esta é a palavra, tá vendo? Microfonia, está dando um mistério aqui. Então, irmãos, nós não conseguimos, mas Jesus sabe, Jesus conhece. Então por que isso é interessante nós atentarmos, para nós avaliarmos a nossa vida hoje no culto de ceia e olhar para nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo. Ninguém tem o poder de examinar o outro. Nem o pastor pode olhar assim, não, eu vou avaliar o Jonathan se ele pode tomar ceia. Eu não posso. Eu vou avaliar o Mauri, eu vou avaliar o Maurício. Não posso. É ele e Deus. Você entende? Porque eu não conheço o que está dentro dele. Eu não sei o que passa no seu coração. Então, cada um de nós temos que analisar. Eu tenho uma aliança com Cristo. E o que define se temos uma aliança ou não é o compromisso, irmão. Porque aliança, como eu já disse, é pacto, é compromisso. É você estar diante de uma situação, seja qual situação, você fala assim, eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma aliança. É por isso que
Interessante que a aliança no nosso dedo, irmão, é física. Parece que melhorou. A aliança do nosso dedo é física. Mas você sabia que tem uma simbologia? Tá bom agora, minha voz está até... Oi, testando, ei. É física, mas tem toda uma importância. Você sabia disso? Vou te contar um exemplo. Eu estava com a minha sogra, a minha esposa, algumas pessoas da nossa família orando no monte, certa vez numa roda. Pessoas de Deus que a gente conhece. Tem pessoas, a gente não é Deus, não sabe quem é quem, mas tem pessoas que você convive há tempos, né? Você sabe toda a vida de uma pessoa. Pessoas de Deus, comprometida com Deus. Um amigo meu que é da Quadrangular, era Quadrangular junto comigo, agora é lá de Betim. E nesse momento de oração, Deus mostra para um pastor amigo meu assim. Deus mostrou para ele uma aliança quebrada. Ele falou assim, ó, tem alguém no nosso meio com aliança quebrada. Aí aquilo lá nos assustou. Aí nós continuamos orando para descobrir o que é. Senhor, nos fala quem que é. O que o Senhor quer cobrando de alguém aqui? Nos fala, nós oramos. Aí nós conseguimos discernir e entender que essa aliança quebrada era um amigo meu que estava, homem de Deus, que estava conosco orando. Como ele emagreceu, a aliança estava quase caindo. Ele pegou a aliança do dedo esquerdo e colocou no direito. Deus estava cobrando e considerando uma aliança quebrada só porque ele trocou a aliança de dedo. A partir daquele dia eu falei assim, imagina se Deus cobra alguém que tirou uma aliança do dedo esquerdo e colocou no direito. Imagine alguém que é casado e não usa aliança. Você que não está usando aliança, esconde o dedo. Esconde, coloca a Bíblia assim. Se você é casado, não tire a sua aliança. A minha não tem como. Eu jogando futebol, o dedo engrossou a junta aqui. Mesmo se eu quiser, não sai não. Eu estou casado para sempre, literalmente. Você não pode nem engordar. Isso nos mostra o que, irmãos? Que Deus leva a sério até uma aliança, uma joia. Imagine uma aliança espiritual. Então, analise a sua vida. Como é que está a minha aliança com Deus? E nessa aliança, você está aqui. Por exemplo, você está dentro do ônibus, você é bonitão. Ou talvez nem precise, que o negócio hoje está tão feio que não sei se é bonitão não, né? Aí a mulher do seu lado. Se você está com aliança, irmãos, você já espanta muita mulher da sua vida. Ou mais. É estatística isso? Tudo agora é estatística, né? Então, você já corre com as meninas só de estar com aliança no dedo. Verdade ou não é? Agora imagina a aliança espiritual. Você tem aquela convicção dentro de você. Quando a oportunidade e o pecado vem diante de você, eu não posso pecar, porque eu faço parte da noiva e eu tenho uma aliança com o noivo. Aleluia. Não importa onde eu estou, eu tenho uma aliança com ele. Não importa se eu estou na praia, se eu estou em qualquer lugar do mundo, a minha aliança com ele é inquebrável. Eu não negocio a minha aliança com meu noivo, porque ele é meu e eu sou dele. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Segunda característica de uma noiva. Tem muita coisa, mas eu creio que, né? Vamos falar pelo menos umas 10 aqui hoje. Segunda, a noiva usa vestido branco. Se você pesquisar, desde aquele tempo, o vestido branco significa pureza, santidade. Branco na Bíblia significa pureza e santidade. Gravou? Então, desde os tempos antigos, irmãos, quando a noiva ia em direção ao altar, ou ao ministro, ao sacerdote, quem quer que seja, para encontrar com o noivo e casar, se ela estava vestida de branco, ela estava dizendo para todos que estavam assistindo ela e para o seu noivo:
para o seu noivo: eu estou pura, eu estou santa, ninguém me tocou, eu não toquei ninguém, eu estou indo em direção ao altar, santa, purificada, para encontrar com o meu noivo. Porque o tempo passou, e nós sabemos que por mais que hoje não é bem assim, muitas noivas vão no altar, muitas vezes, né, já foi tocada por muita gente, ou já viveu todo tipo de coisa errada, a vida dela não está pura, não está santa. Mas hoje se usa o vestido branco porque virou uma tradição. Mas o vestido branco neste tempo, a noiva estava dizendo: eu estou pura, eu estou santa, ninguém me tocou. Isso, biblicamente falando, por exemplo, Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Apocalipse 3:5 diz assim: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Diante dos seus anjos. Ou seja, ao vencedor será vestido de quê? Vestiduras brancas, vestes brancas, pureza. Apocalipse 7:9 em diante, olha o que diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que vinha, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Ante o trono se prostrava sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as nações, de graças e a honra e o poder e a força seja dado ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 13: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vêm de vestiduras brancas, que são? De onde vieram? Versículo 14: respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pelo que se acham diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terá sede, nunca sairá o sol sobre eles, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha para você ver, eu li aqui 3 versículos que mostram que a igreja, a noiva, vai encontrar com o seu noivo de vestiduras brancas. Isso quer dizer o quê? Que se nós queremos encontrar com Jesus na sua volta, ou quando morrermos antes da volta de Cristo, se formos morrer, né? Fechar os olhos na terra, ao encontrar com o nosso noivo no dia do arrebatamento, nós temos que estar de vestiduras brancas, cada um de nós, para informar que somos santos e puros. Aí alguém pode dizer: mas pastor, eu vivi a vida toda errada. Pede perdão, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Mas se nós queremos fazer parte da noiva da igreja, nós temos que viver uma vida santa, irmãos, pura. E a pergunta é: como nós temos vivido? Como que nós temos andado sobre esta terra? Porque tudo que nós
fazemos de errado mancha as nossas vestes. Cada mentira que alguém conta é mais uma mancha no vestido branco. Cada adultério, cada prostituição, cada envolvimento com pornografia, cada olhar indecente para a mulher que não é a sua, desejando-a, é mais uma mancha no seu vestido, é mais uma mancha na sua veste. Cada dinheiro que você ganha de maneira ilícita, cada atitude que te faz errar contra Deus e contra a sua palavra, é uma mancha. Então hoje, nesta noite de ceia, é tempo de nós colocarmos a nossa vida na balança, irmãos, porque Jesus está voltando. Mesmo alguém pode dizer: pastor, eu já ouço isso há muito tempo. Irmãos, nunca, para mim, eu sei que a gente, desde Pedro e Paulo, já escuta isso. Por exemplo, só para você ter ideia, tem uma linha teológica que crê, por exemplo, que o número 7 na Bíblia, o 6 e o 7 do descanso, tem tudo a ver com os tempos e as eras. Por exemplo, Deus falou assim, em 6 dias, a Bíblia diz, 6 dias Deus criou os céus e a terra, tudo o que neles há. No 7º descansou, ok? A Bíblia diz assim, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, ok? E Deus deu uma ordem para todo judeu: vocês plantarás em 6 anos, mas o 7º deu um descanso para a terra. Ou seja, existe uma numerologia bíblica nos informando do número 6 e do 7º como descanso. Segundo uma linha teológica, eles creem que de Adão a Abraão, se não me falha a memória, 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até os dias do hoje, mais 2000 anos. Total de 6 anos. Só que eles não contam a partir do nascimento de Jesus, mas da ascensão ao céu. Jesus foi assunto aos céus com 33 anos. Segundo essa linha teológica, no ano de 2033, se eles estão certos, deve ser mais ou menos nessa época que Jesus vai voltar. Nós estamos em 2021. Se isso for verdade, falta 12 anos. E aí eu te pergunto, do jeito que as coisas estão caminhando, não parece ser verdade? Você percebe que existe todo um sistema mundano. Aí, pastor, e os 6 anos completou, o que é o 7º? O 7º ano é o milênio, é o ano do descanso. 1000 anos, milênio, 1000 anos. Irmãos, isso é tão assustador, que não parece que nós estamos vivendo num tempo que parece que tudo vai fechando para a igreja. Por exemplo, São Paulo, a Câmara de Vereadores ou Assembleia Legislativa, agora eu nem sei, a pedido do Eduardo Suplicy, do PT, foi aprovada a ideologia de gênero para o ensino nas escolas em São Paulo. Aí eu não sei se foi para a prefeitura ou para o estado. Aí cabe o governador, o prefeito vetar ou não. Mas a ideologia de gênero lá, o político lá, Eduardo Suplicy, colocou em votação, a maioria votou. Não precisa entrar em detalhe, que todo mundo sabe que é ideologia de gênero, né? Tentando erotizar. Irmão, a seleção brasileira foi processada porque não usa o número 24. Aí eles explicaram porque o povo fica zoando, a torcida fica zoando. Não tem nada a ver contra grupo A, B ou C. Aí eles deram a resposta. Agora eles entraram com a nova ação para o jogador, não sei se é Douglas, não sei o que eu não conheço ninguém da seleção, só o Neymar, eu acho, e mais alguns lá, obrigando o cara que é camisa 25 a usar o 24. Eu não sei se alguém viu um vídeo que está aí rodando aí, que eu até recebi, onde um judeu, um árabe, falando assim, que existe um tratado de 2021 a 2033,
unificar o governo, unificar a moeda. De vez em quando está falhando. Unificar o governo, unificar a moeda, unificar tudo. Isso é o estilo de governo do anticristo, irmão. Você entende? Porque o anticristo vai surgir num cenário como esse de pandemia, um caos no mundo. E aí, para colocar a casa em ordem, aparece um político apresentando a paz, apresentando a solução. Os políticos do mundo falam: não, esse cara tem a manha, vamos. Aí todo mundo apoia, ele assume o governo nível mundo. Ele faz um tratado de paz, 3 anos e meio, todo mundo, esse é o cara, puxa vida. 3 anos e meio ele rasga o tratado. Os 3 últimos anos e meio, que são 7, o reinado do anticristo. Os 3 anos e meio dos últimos 7 do reinado dele, aí ele mostra quem ele é. Ele maltrata quem está na terra. Aí tem 3 linhas teológicas. Crê que a igreja vai antes do anticristo vir, outra que crê que é no meio, outra que crê que é depois. Qual que o senhor crê, pastor? Eu creio, do que eu ouvi das 3, que a igreja vai no meio. Tomara que não. Tomara que o Lázaro esteja certo, né? Que a igreja vai antes. Mas eu acredito, não é que a igreja vai passar toda, mas eu creio que a igreja vai passar um apertozinho. Um apertozinho, vai estreitando na terra, vai estreitando, é Deus. Aí o pau vai quebrar, o anticristo vai mostrar. Por que eu estou dizendo, irmãos? Se essa linha teológica está certa, falta 12 anos. Se não estiver, o tempo está mais próximo do que nunca. E tem muita gente brincando de servir a Deus. Tem muita gente com a sua mulher e pensando na sua mulher lá no trabalho. Tem muita gente que é casado, está viciado em pornografia. E pessoas que conhecem a palavra, pessoas que têm caminhada com Deus. Irmão, não dá tempo mais de você pensar em arrastar a barra do vestido na lama. Cata tudo, levanta e segue firme. Jesus, me ajuda a não sujar as minhas vestes. Não há mais tempo de testar se esse é o homem que eu quero casar. Se for preciso, fique solteira, fique pra titia, fique pra titio, não importa. É melhor você entrar no céu sem mulher e sem homem, do que arrumar um homem e uma mulher que te leva ao inferno. Porque no afã de eu tenho que casar, as minhas irmãs já casaram, todo mundo em minha volta casou, e daí? O que é mais importante para você, o céu ou um homem, uma mulher que vai te satisfazer temporariamente? Isso considerando que você acertou. Se não acertou, aí é outro pepino que você vai descascar. Não é tempo mais de brincarmos. Não é tempo mais, irmãos, é tempo de sermos santos. É tempo de não permitirmos que nada em nossa volta suje as nossas vestes. Não deixe que a televisão suje as suas vestes. Não deixe que nada, ninguém. Não deixe que palavras que desagradam a Deus flua dos seus lábios. Porque a Bíblia diz que de uma boca que sai água doce não pode sair água amarga. A sua boca é santa, a sua boca não pode sair palavrão. A sua boca não pode sair, que menino danado, que menino capeteado, não pode. A sua boca é santa. A pergunta é: qual é o valor do céu para mim e para você? Qual é o valor da salvação? Qual é o valor da pessoa bendita de Jesus para mim e para você? O que tem te impedido de viver uma vida melhor e mais santa? O céu é tão importante que Jesus disse em Mateus 13, 44 a 41. Jesus disse: o reino dos céus é comparado a um homem que encontrou uma pérola no campo. E
E esse homem foi e vendeu tudo que ele tinha. Você sabe o que é vender tudo? É vender tudo. E comprou essa pérola, não por causa do campo, mas por causa da pérola. Aí Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca. Não é literal não. Jesus está usando a força de expressão. Faz o que preciso for, mas não deixe ninguém tirar a sua salvação. Quantas pessoas que estão trocando a salvação, o céu, a eternidade. Você não está entendendo. Nós não entendemos o que é céu. Uma vida sem Deus, você passa 1 bilhão de anos e continua sem Deus. 1 trilhão. Aí eu clamo por Jesus. Pensa todos os números infinitos no inferno. Não tem mais retorno. E o pior do inferno não é o inferno, não é o capeta com garfo e o fogo queimando e os bichos comendo. Não é isso o pior. O pior do inferno é a pessoa saber que ela, para o resto da eternidade, ela nunca vai poder falar com Deus e ouvi-lo novamente. O pior do inferno não é o capeta, o inferno em si, mas é a ausência de Deus por toda a eternidade. Aí eu te pergunto para você nessa noite: o que é que tem tirado você do céu? Qual é o valor do céu para você? É um namoro que você não consegue segurar a onda e... Eu namorei e noivei 4 anos com a minha esposa. Namoramos, noivamos e casando virgem. Eu com 19 anos, ela com 21. Sangue no olho. Porque 19 anos, irmão, hormônio no tutano, verdade ou não é? Mas nós namoramos, noivando 4 anos, virgem. Tudo por amor a Jesus e a sua palavra. Aí eu olho para uma geração hoje, que os homens estão casados, mas não estão satisfeitos com a mulher que tem, e quer experimentar pornografia, e quando não trai. É homens que têm até um salário razoável, mas tem que ganhar mais 1.000 de dinheiro ilícito. As pessoas comprometem a eternidade por nada. Que cristianismo é esse nosso, gente? As pessoas saem da igreja num abrir e fechar de olhos. A mesma pessoa que hoje está firme, de repente sumiu da igreja. Essa igreja aqui tem 1 ano e 6 meses, fechou 2 vezes. Teve gente que começou no início da igreja, mas ficava lotado. Eu tenho as fotos, você vê, você nem acredita. Esse banco, era 5, 6 pessoas em cada banco, lotado. A igreja fechou, todo mundo, um monte de gente. Tem pessoas que infelizmente nunca mais voltaram à igreja. Sabe por quê? Porque não tinha fé em Jesus. O seu relacionamento era com a igreja. Você entende? Então hoje é dia de nós analisarmos e ver assim: como estão as minhas vestes? Não deixe que o seu namoro, ainda que esquente, você peque. Sexo antes do casamento suje as vestes. Repito, pornografia suja as suas vestes, compromete a sua salvação. Palavrão, trair a esposa. Ah, pastor, eu não deitei. Mas tem homem, quando a mulher passa, o pescoço falta quebrar. E Jesus disse: se você olhar para uma mulher e desejá-la, só de ver e desejar, é como se você estivesse deitando com ela. Pense nisso, é a sua eternidade. Irmão, eu estava conversando com um pastor amigo meu quinta-feira. Com um pastor amigo meu, aquele que pregou aqui, não, retrasado, pastor Gel Mendes. Eu conversando com ele, e aí nós entrando, compartilhando a palavra, edificando um ao outro. De repente eu falei com ele, e Deus de repente bradou naquela linha telefônica. Eu falei: Gel,
Assim como você, eu sonho, nós dois sonhamos em ser um Márcio Valadão da vida, um Jorge Linhares, um Silas Malafaia, alguém de uma igreja grande, reconhecido na cidade, no estado do Brasil. Eu sonho. Nós sonhamos, verdade não é? Verdade. Mas sabe de uma coisa, Gel? Aí nós entramos no assunto, nem sei como. Sabe de uma coisa? Diante de tantos homens, escute, irmão, eu tenho 27 anos de crente, homens que no início eram um espelho para mim, eu falava assim: eu quero ser como esse cara, eu quero ser como esse homem. Hoje, esse homem que eu espelhava está na segunda ou terceira mulher, é motivo de escândalo na internet, todo mundo fala mal. Aí eu estava falando com o Egel, sabe de uma coisa, meu amigo? Nós sonhamos, amém? Amém. Se nós não alcançarmos esse sonho, e nós chegarmos até o fim da carreira, simplesmente como pastor de uma pequena igreja, mas com a mesma fé, com a mesma esposa, e sendo pai dos mesmos filhos, isso é uma vitória que não tem fim. Aleluia. Sabe por quê? Existem homens que Deus tem colocado em grandes lugares, mas já não está mais com a mesma mulher. Homens que galgaram lugares extraordinários, mas que hoje tem muitos filhos e com muitas mulheres. Homens que inspiravam pessoas, hoje escandalizam pessoas. E sabe o que eu cheguei à seguinte conclusão? Se eu não alcançar esses grandes lugares, se Deus me der graça de chegar lá, amém. Se não der, se eu chegar apenas como um simples servo, mas fiel, com as vestes limpas, com a mesma esposa, os filhos na presença de Deus, isso não tem preço. Aleluia. Então não importa o quanto você conquista ou o quanto você não conquista, no final o que é mais importante é que você chegou até o altar para encontrar com o noivo, e as suas vestes está alva, está branca, está pura, está santa, você dizendo para todos em sua volta: ninguém me tocou. Porque o versículo 7 de Apocalipse 19 diz que os anjos se alegraram e cantavam: eis a noiva, eis o cordeiro. Assim como no casamento natural hoje, que todo mundo, gente de um lado, gente do outro, quando a noiva, quando toca a marcha nupcial, todo mundo fica de pé. Assim vai ser no céu. Os anjos vão ser os convidados. Quando a igreja subir, vai se cumprir o que está, vai se cumprir em estar no Salmo 24. O Salmo 24, a partir do versículo 7, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória. Aí alguém grita de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. E aí pergunta pela terceira vez, os anjos cantam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra. Ali está falando do Cristo. O que nós aprendemos nisso? No casamento da terra, a pessoa mais esperada é a noiva. No casamento do céu, o mais esperado é o noivo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E aí os anjos abrem aquele corredor. Quem é esse Rei da Glória? Jesus Cristo. A noiva é importante. Os anjos: quem é essa que está de branco? A noiva.
Mas quando o noivo chega, quebra tudo. Porque a noiva, por mais importante que é, não se compara àquele que é digno de todas as honras, toda glória, todo elogio, todo louvor. Aleluia! Então, vale ou não vale continuar lutando para que as vestes continuem brancas? Não deixa que o seu trabalho tire Jesus de você. Porque tem gente, não pastor, trabalhando demais. Se você está trabalhando, o trabalho está tirando você de Jesus, tem uma coisa errada. Pode ser que quem deu esse trabalho para você foi o diabo e não Deus. Ah pastor, mas irmãos, presta atenção, eu estou precisando levantar um dinheiro. Levanta o dinheiro qualquer hora da madrugada, menos o momento de cultuar a Deus. E para nós orarmos, Mateus 22, do 1 ao 14. Se você puder abrir, Mateus 22, do 1 ao 14. Diz assim, Mateus 22, do 1 ao 14. Jesus conta uma parábola em que um pai, Deus, programa o casamento do seu filho, Jesus, com uma noiva, igreja. Ok? Aí Jesus conta assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Versículo 5. Eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os seus servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Espera um pouquinho, nós vamos ler o 11 agora. Só para você entender, o Pai, Deus, marca o casamento do Filho com a igreja. Manda convidar as pessoas que vai fazer parte daquela festa. Desde o início do mundo, eles maltratam o profeta. O que é isso? Desde os primeiros povos, primeiros judeus principalmente, que mataram os profetas. Jesus está falando. E depois mandou, outros também não quiseram vir. Fala dos judeus, que João 1,12, veio que era para os seus não receberam, mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. O terceiro grupo, manda porque ainda há muito lugar na casa. Pegam gente nas encruzilhadas, aí entra os gentios. Esse que não vale nada somos nós, viu? Gentil. Então vira para o seu irmão: não acha alguma coisa não, que nós somos terceira leva aí, terceira classe do Titanic. Os gentios, o que é gentil? Tudo que não era do povo judeu. Aí os anjos vai e cata. Quem que é esses soldados do rei, do homem? Os anjos vai lá e buscou, aí vem a sala, ficou cheia. Só que aí vai realizar o casamento. Só que aí o versículo 11 diz assim: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, aos anjos: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas.
e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Presta atenção, irmãos. O convite foi feito para todos, aí veio. Só que o rei, que é Deus, percebeu que no meio da noiva tinha alguém com a veste, não era veste branca, veste pura, veste santa. Tira ele, amarra ele e lança fora, onde há choro e ranger de dentes. O que isso nos ensina? Ninguém vai entrar no banquete celestial de qualquer maneira, nem escondido. Ah, mas eu vou de terno prateado. Não dá. Ah, mas meu terno é da Armani. Não entra. Ah, mas meu vestido é da, como é que chama? Carla, não sei o que, Stefan. Carmen Stefan. Tem vestido ou é só bolsa? Ah, não, é que de mulher eu não sei, eu só sei de homem. Não adianta. Não adianta. Quando o dono da festa percebeu, lança fora. Então, irmãos, hoje é noite de nós analisarmos como está a nossa vida. Se Jesus voltasse agora, será que as nossas vestes estariam brancas? Ou será que o dono da festa ia falar: amarra ele, joga fora, não faz parte da noiva, não faz parte da igreja? Vamos orar? E aí alguém E aí, irmãos, presta atenção. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz, 1 João 1, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado junto ao Pai, que se você pedir perdão, Ele vai te perdoar de todo o pecado e te purificar de toda injustiça. Olha para você ver, não é só perdoar, Ele vai purificar de toda injustiça. Ele vai passar o sangue dele sobre as nossas vestes, vai nos purificar. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei o que você tem visto, tem olhado. Eu não posso examinar a sua vida. Eu não consigo fazer um raio-x e falar assim: irmã, você não pode tomar. Você pode, mas você e Deus sabe. Amém? Interessante que eu lembro que logo quando... tá. Eu lembro que há tempos atrás eu fiz uma reunião com o pessoal da liderança aqui, diaconato, tal. E eu falei assim: irmãos, não sei se o pessoal do louvor vai até lembrar disso. Eu falei assim: se for para você subir, você viu que não está legal, pecou, o coração está pesado, pediu perdão, não está aliviado, não sobe no altar. A gente tem que ter discernimento das coisas de Deus. Sabe por quê, irmão? Senão aquilo que é sagrado perde o valor de ser sagrado. Eu já disse aqui, se você fez um negócio e percebe que aquele dinheiro foi ilícito, não traz no altar como oferta. Mas pastor, você não está entendendo, eu ganhei 50 mil, eu vou colocar 5 mil nesse altar. Por favor. Pastor, eu ganhei na Mega Sena, eu vou colocar 500 mil nesse altar. Por favor, não faça isso. Eu estou aqui capengando, lutando para Deus trazer uma santidade sobre nós. Não suja aquilo que eu e Deus estamos tentando purificar. Aí se é o pessoal do louvor: todo mundo erra, não estou aqui para julgar Jairo, Aline, Carmen, não. Pode ser que algum, né, Lázaro? Pode ser que um dia você, né, um dia um pastor foi fazer a reunião conosco. Tinha uma reunião de pastores, foi bênção que o pastor fez. Ele teve uma briga feia com a esposa. Ele cancelou a reunião.
Porque ele falou assim: não, meu coração não está legal fazer reunião com pastor, ministrar pastores. Se eu tive uma briga feia com a minha esposa, ele cancelou a reunião por causa disso e confessou para nós. Olha que atitude. Melhor do que ir com hipocrisia e pagar de santo. Você entende? Então seja transparente com o Senhor. Sabe por quê? E aí detalhe, não há pecado que Deus não perdoe. Tem um tio da minha esposa, alguns aqui conhecem, irmão Salvador. Irmão, pensa num homem, preste atenção. Algumas pessoas conhecem. Ele mexia com a ceia do Templo dos Anjos, homem de Deus. Mas esse homem, antes de ser de Deus, era o cão chupando manga. Ele era violento. Ele batia nos filhos dele, não batia não, espancava. Dava tiro dentro de casa, atirava nas panelas, pá! Colocou fogo num bar que ele tinha, era um cão chupando manga. Tudo furado dele dar tiro. Ele não batia não, e ele era forte, irmão. Ele batia nos filhos, mas homem violento, tinha 4 doenças incuráveis. Até que um dia Jesus pegou esse homem na curva. A esposa dele, de tanto sofrer, falou: Deus, ou o Senhor salva esse homem, ou leva, porque eu não aguento mais sofrer. E ela orou, clamou. Quando foi naquela noite, a mesma coisa que Jesus disse para o Zaqueu, aquela voz veio e falou com ela: filha, hoje houve salvação nesta casa. E naquela noite ele tinha colocado fogo no bar. Eles arrastaram ele debaixo do fogo. Apagou o fogo, não sei se bombeiro, quem foi. Colocou ele na cama, desmaiado, bêbado. Quando ela passou essa noite clamando, e Deus vem, fala: hoje houve salvação nessa casa. No outro dia, quando ele acordou, ele chega até ela e fala, chama ela, o nome dela é Geralda. Ele chama ela de Ladinha, chamava, né, que ele foi para o Senhor. Ele falou assim: Ladinha, hoje está inaugurando aquela igreja, que era o Templo dos Anjos. Está inaugurando aquela igreja lá no Barroca. Vamos lá. Ele convidou ela para ir na igreja. Porque quando Jesus entra, ele transforma. Aquele homem se tornou tão de Deus que tinha experiências assim. Você não acredita, não dá tempo de contar aqui. Só para você ter ideia, teve um dia que ele pegou o salário, ele trabalhava no Templo dos Anjos. Ele pegou o salário dele, quando ele foi passar debaixo do viaduto de manhãzinha, o ladrão colocou a arma na barriga dele. Ele falou assim: passa todo dia. Não sei como que o ladrão farejou que eu tinha recebido o salário. Ele falou, ele olhou nos olhos do cara e falou assim: Jesus te ama. O cara começou a tremer e começou a dar um piripá. O cara saiu correndo desesperado: não fala com ninguém não. Homem de Deus. Teve um dia que ele foi lá em Birité visitar a irmã dele. Chegou em casa novamente. Quando ele chegou em casa, o Espírito Santo fala com ele: volta lá na casa da sua irmã de novo. Ele falou: Senhor, acabei de vir de lá. Ele mora aqui no Havaí, morava, né? Senhor, lá em Birité, isso tá brincando. Vai lá, rapaz. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Chegou lá, ele não sabia o que fazer. Deus só deu a palavra. Ele sobe no pé de laranja ou goiaba, tá lá pegando, até Deus dá uma nova direção. Acho que vacalhou aqui. Aí, tá lá pegando. De repente entra uma mulher para visitar a irmã dele. O Espírito Santo fala a ela: ela é pastora, é desviada. Eu te trouxe aqui para você trazer ela de volta para mim. Ele chama a mulher e fala assim: o Senhor me trouxe aqui por causa disso e disso. A mulher cai de joelho, ele ora. A mulher: pastora, volta para Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Não importa qual é o seu pecado, Jesus pode mudar o seu caráter. Jesus pode mudar os seus olhos, o seu coração, a sua mente. Não importa quão sujo você esteja nesta noite, Ele pode te lavar e purificar. Ele pode transformar o homem mais tosco, grosso, em um homem mais santo. Você vê ele falando, quando ele começava a falar de Jesus, ele chorava, se tornou um impuro e quebrantado, desenganado pelos médicos, 4 doenças incuráveis. Os médicos morreram e ele continuou vivo. Porque Deus é Deus. Deus muda. Deus muda a nossa história. Deus muda nosso comportamento. Deus transforma maridos brutos em homens amáveis e
santos, puros. Deus transforma as mulheres machucadas, feridas, em mulheres saradas. Ele transforma. Amém? Então vamos orar. Mas se mesmo assim você fala, pastor, eu tenho vivido uma vida de erro, eu não queria tomar hoje. Amém. É você e Deus. Mas se você pediu perdão, você já é batizado, tem relacionamento com Deus, pediu perdão, sentiu o coração aliviado, amém. Amém, Senhor, eu vou tomar. Amém. Eu só queria falar mais uma coisa. Pastora Valdete, vem aqui. Presta atenção. Como é importante a Santa Ceia. Pode vir. Pode vir. Como é importante a Santa Ceia. Isso aqui é uma história verídica que eu vou contar para você. Um amigo meu me contou. O pai dele, presta atenção. Quando você vai ouvindo, amém? Um amigo dele, pastor da Assembleia de Deus, pastoreando uma igreja na roça. Quando você me ouvindo, diz amém? Uma igreja na roça. Ele está lá servindo a ceia, ele está falando da importância da ceia. Falou o que eu estou falando aqui, ó. Não toque na ceia se você tem pecado. Não faça isso, ou peça perdão. Sentiu o coração, igual eu estou falando aqui. Aí de repente passaram com o pão e o vinho. Certo homem foi, pegou o pão e o vinho, o cálice, o suco de uva. De repente ele não sentiu paz no coração para tomar a ceia. Escute o que aconteceu, irmão. Ele não sentiu paz, ele estava perto da janela, na roça. Ele pega o pão e o vinho, e com vergonha de entregar, o que ele fez? Jogou fora, pela janela. Aí continuou ali aquele mover, servindo. De repente o pessoal percebeu que havia um tumulto, um barulho lá de fora. Quando o pessoal decidiu olhar na janela, acredite se quiser, estava cheio de vacas, bois, não sei se tinha cavalo, vaca e boi eu sei que tinha, lá de fora. É uma igreja, a Assembleia de Deus tem muito isso, uma igreja no meio da fazenda. Inclusive nos parentes da minha sogra tem uma igreja, Assembleia no meio da fazenda. Quando eles olharam na janela, acredite se quiser, as vacas, os animais estavam de joelho diante do pão e do cálice que o homem tinha jogado. O pão que simboliza o corpo de Cristo, o suco que simboliza o sangue de Cristo. Ali eles entenderam o valor da ceia. É por isso que eu digo, irmão, quem é salvo não perde a ceia. Vira o mundo de cabeça para baixo, mas toma a ceia. Estou viajando de férias, perdi. Pastor, guarda um suco, um pão, toma a ceia. Ah, pastor, estou todo sujo. Se você não sentiu paz no coração, não tome. Porque assim como é importante, também é sério. Amém? Nós vamos orar. A pastora Valdete, você vai?